Novas placas de vídeo Intel Arc, novos processadores para desktop e a Intel voltando a trazer opções de alta performance e batendo de frente com os processadores Ryzen X3D. Essas eram as notícias que vocês gostariam de ver na CES 2026. Mas o que eu tenho para trazer para vocês são notícias sobre notebooks. Mas calma, porque essas notícias também envolvem informações sobre GPUs. A gente tem novas GPUs e novas informações sobre GPUs. Ainda bem. E boas notícias, a Intel finalmente resolveu assumir as suas GPUs para valer. E nós temos novidades também no campo dos CPUs. E a boa notícia mesmo disso tudo é que a Intel está dando a volta por cima e agora superando a AMD, inclusive em áreas que ela não superava antes. Sim, a gente ainda está falando de notebooks, a gente ainda está falando de Panther Lake, mas a fera parece que veio para atropelar a concorrência mesmo. E caso você tenha perdido, a gente já falou sobre os processadores Intel Panther Lake, a nova geração de processadores da Intel para notebooks. Obviamente que não vai equipar só notebooks, vai equipar dispositivos móveis. E inclusive a gente já viu aqui algumas opções até de computadores portáteis. Lembra do GameCube? Pois é, as Steam Machines, a gente já viu coisas menores do que Steam Machines. E na verdade, a boa notícia para nós gamers é que, apesar de a palavra-chave ter sido, eu vou deixar você adivinhar. AI. Você adivinhou certo, se você falou inteligência artificial, essa foi a palavra-chave, tem sido a palavra-chave desde que, bom, basicamente isso virou febre. Mas eu vou falar para vocês de outras informações importantes que vieram dos anúncios da Intel. O keynote deles não foi exatamente o mais empolgante para nós gamers, mas teve boas notícias. A gente precisou dar uma peneirada da inteligência artificial para trazer as informações que realmente interessam para você, consumidor, que não está tão interessado assim na IA nos seus dispositivos móveis. A boa notícia é que a Intel trouxe uma melhoria na eficiência energética. A gente tem ganhos de até 50% de eficiência energética, até porque nós temos ganhos de performance de mais de 50% em algumas áreas, inclusive nos gráficos. Pois é, os gráficos integrados Intel Arc agora conseguem, inclusive, segundo a Intel, superar a sua concorrente direta, a AMD, nos gráficos integrados, e inclusive trazer uma performance equivalente à RTX 4050 de notebooks com gráfico integrado e melhor, com TDP mais baixo, ou seja, consumindo menos. Nice. Falando em consumo, como eu disse, essa é uma das grandes revelações do Panther Lake. Não é uma grande revelação porque a gente já tinha visto isso nos vídeos anteriores, a gente já sabia que ia ser mais eficiente, mas agora se confirma essa eficiência energética. Inclusive, a Intel coloca a nova geração Panther Lake como se fosse uma fusão dos Lunar Lake, que é a geração anterior mais eficiente para notebooks, e dos Arrow Lake H, que eram justamente para aqueles notebooks de alta performance ou para os notebooks gamers, ou seja, processadores de alta performance, processadores com eficiência energética. Eles meio que fundiram as melhores características desses dois processadores, dessas duas linhas, nos Panther Lake. Então nós temos processadores com mais performance e com menos consumo do que na geração anterior, ou seja, capaz de entregar performance do nível dos Arrow Lake H, que são os processadores de alta performance, mas com consumo de Lunar Lake, que era basicamente um SoC, ou seja, tudo num chip só, inclusive as memórias, né, eram soldadas naquele pacote. Inclusive esse design ele desaparece depois de apenas uma geração, a Intel abandona essa configuração e agora a gente pode fazer ali diferentes combinações de memória, dependendo do modelo. Porque, por exemplo, agora a gente tem uma salada de números e nomes, como é de costume. A Intel promete que está tentando melhorar isso. A gente perguntou para eles e eles falaram, não, a gente está realmente tentando descomplicar isso. Mas ainda é complicado descomplicar, é o que eu posso dizer para vocês. De qualquer forma, nós temos a separação agora dos processadores que são H, aqueles que são de alta performance, como a gente já estava acostumado, e os que não tem nada na frente, que são aqueles que utilizam gráficos integrados menos poderosos, mas ainda tem mais poder de
processamento ou clocks mais altos, e a gente tem os sem nada, que são com clocks mais baixos e com os GPUs mais fracas também. Não entendi foi nada. É um pouco confuso, eu sei. Mas voltando à parte da memória, e eu prometo pra vocês que essa parte vai ser bem importante, a gente vai voltar a falar sobre ela. Se você quiser utilizar os notebooks com a maior performance para gráfico integrado e para CPU, você vai precisar utilizar memórias LPDDR. Então, agora os fabricantes podem optar por configurações diferentes, com exceção desses modelos, né, que utilizam as Xe3 ou as Battlemage B390 e B370, porque essas configurações exigem memórias mais rápidas, inclusive para poder trazer essa performance superior, que eles dizem que vai inclusive conseguir bater a concorrência. E mesmo diminuindo a quantidade de SKUs, só nesse primeiro lançamento, que tem os Intel Core Ultra 5, Ultra 7 e Ultra 9, além dos Ultra X7 e Ultra X9, a gente tem várias SKUs, ou seja, vários modelos diferentes que variam dos 6 até os 16 núcleos. Inclusive, essa é uma grande vantagem em relação à geração anterior, porque com o Lunar Lake não dava para ter configurações maiores do que 8 cores. Agora a gente tem configurações de até 16 cores. Dependendo do modelo, varia o que tem de configuração de núcleos, então a gente tem configurações com Performance Cores, Efficient Cores e Low Power Efficient Cores. Esses Low Power Efficient Cores são aqueles que vão ser responsáveis por tarefas de baixíssima performance ou baixíssimo desempenho, que você não precisa executar ou ativar esses outros núcleos, o que vai com certeza contribuir para essa eficiência energética. E essa eficiência energética tem a ver com a duração da bateria, o que é muito importante em dispositivos móveis, mas também na dissipação de calor. Então, mesmo que não seja um notebook, seja um dispositivo compacto, um mini PC, isso permite que você consiga uma performance mais elevada e sem dissipar tanto calor, ou seja, permite formatos mais compactos com soluções de dissipação e refrigeração bem mais silenciosas ou mais econômicas. Mas eu falei que tinha boas notícias em relação às GPUs e CPUs, e sim. A boa notícia em relação às GPUs é que a Intel parece que, com um pouco de relutância, está assumindo o seu lado ARC. E agora eles estão fazendo uma diferenciação, eles dão um destaque maior para os notebooks que possuem essas ARC. Isso porque agora nós temos configurações com até 12 Xe cores, ou seja, com até 12 núcleos de computação para GPU, o que significa que nós vamos ter uma GPU bem mais poderosa que na geração anterior. Na geração anterior, com o Lunar Lake, o máximo na configuração que nós tínhamos eram 8 Xe cores. Inclusive, a Intel agora admitiu também o nome Battlemage, o que, de novo, é confuso, porque é um Xe3, enquanto que as Battlemage para desktop, as B580, B570 que a gente conhece, elas são Xe2, ou seja, uma segunda geração, mas para notebook é uma Xe3, que na verdade é uma Battlemage, que chama uma B390 e B370. A Intel realmente tem um pouco de dificuldade com nomes, né? Dá pra gente perceber isso meio que... Tava ruim. Agora parece que piorou. Mas o lado bom disso tudo é que Battlemage ou B390 ou ARC, seja lá qual codinome você queira utilizar, finalmente está ganhando destaque do lado da Intel. A Intel está enxergando que precisa mostrar para os clientes que esse produto traz um gráfico poderoso e de qualidade. E a B390 vai trazer uma configuração com 12 Xe-core que vai permitir que você rode jogos. Seco. E sim, eles deram bastante destaque para isso. Não são notebooks gamers, não confunda isso com notebook gamer, mas ele é capaz de rodar os jogos. É bom a gente reforçar que, apesar de não ser uma GPU para notebook gamer ou um notebook gamer, ele vai aparecer em modelos de notebooks mais parrudinhos e talvez as fabricantes deem destaque para jogos nesses notebooks, mas é bem provável que na verdade a gente vai ver destaque para... você adivinhou. AI. Algumas fabricantes já mostraram os notebooks utilizando o Core Ultra X9 388H ou mesmo o Core Ultra X7 368H. Ai, os nomes Intel, me ajuda com os nomes Intel, não dá, é muito confuso. Eu não estou suportando mais. E esses notebooks podem variar, inclusive, em configurações de TDP. Então, de repente, uma fabricante quer um notebook bem mais compacto, mas com mais unidades de computação gráfica, enquanto que o outro quer aproveitar o máximo de TDP e aproveitar o máximo dessa GPU integrada, o que para mim faria mais sentido em qualquer um dos cenários, mas é por isso que existe a liberdade de configurações de várias opções diferentes de notebooks. É verdade. E a vantagem de você ter uma GPU tão poderosa é que você supostamente tem uma performance na casa de uma RTX 4050 com suporte a Ray Tracing e agora também com suporte ao Multi-Frame Generation. A Intel reforçou aí o lançamento do XeSS2 ou XeSS2 ou ZSS, chama como você quiser. Eu perguntei pro engenheiro, ele falou que meio que a gente chama como a gente quiser aqui, mas é XeSS. E agora com o anúncio das novas tecnologias, a gente tem um avanço no upscaling, mas também o Frame Generation e o Multi-Frame Generation. Inclusive já foi anunciado que o Multi-Frame Generation vai estar disponível para gerações anteriores, inclusive para as Battlemage e para as Alchemist, então para a primeira e segunda geração das GPUs Intel Arc para desktop e para notebooks. A parte curiosa é que
as outras SKUs, ou seja, as outras variações de CPUs para notebooks, apesar de eles utilizarem a mesma tecnologia, a mesma arquitetura, a mesma litografia, elas têm configurações com menos núcleos de GPU, ou seja, menos Xe cores. São só 4 Xe cores para os outros modelos mais simples. E aí, ao invés de chamar de Arc, eles simplesmente chamaram de Intel Graphics. Eu entendo dar o destaque, eu não sei se Intel Graphics realmente vai... Realmente. E falando em memória, esses notebooks permitem configurações de até 128 GB de memória. Eu não sei como que você vai conseguir 128 GB de memória em qualquer configuração com o preço que está a memória agora, provavelmente vai custar o preço de uma casa, o notebook, mas... enfim, faz um seguro aí do seu notebook rodando com toda essa fortuna aí de memória. A diferença é que a configuração que poderia ser mais interessante para aquilo que eles estão vendendo, que é... o que é mesmo? AI. Ah, exatamente. O mais interessante seria justamente a configuração com mais memória disponível, mas acontece que as configurações de notebooks que utilizam as GPUs com Arc, Battlemage, B390 ou B370, eles comem algumas lanes PCI Express justamente para GPU, e isso impossibilita que você tenha algumas configurações e também dá uma limitada na quantidade de memória, não relativamente ligado a isso, mas dá uma limitada, e aí você tem só 96 GB, tá bom, 96 GB ainda é bastante. Mas se você considerar que a concorrência tem até 128 GB de memória nos AI Max Plus 395 e os refreshes da vida, ainda fica um pouquinho atrás. Mas como é para IA, a gente também meio que não tá. Para jogos você não vai precisar de tudo isso. Será? Agora, eu vi ali nos slides que dá para chegar até 80 watts configuráveis para esses CPUs, por exemplo, com 388H. Alô, fabricantes, quem vai trazer uma versão com 80 watts pra gente, só pra gente de zoas ver o que consegue fazer esse gráfico integrado, esse CPU rodando assim, com bastante folga. Beleza, Robson, você me pegou, me segurou até aqui e não falou nada de desktop e nem de GPU. Bom, GPU, a boa notícia que eu tenho para trazer para vocês é que a Intel realmente parece estar dando mais foco para sua divisão Intel Arc. A gente viu isso com as atualizações de driver e foi até um pouco triste, né, ver eles meio que entregando ali que era meio ruim mesmo, né, no lançamento era ruinzão aí, era... foi um pouco constrangedor, apesar de ser verdade, não precisava também. A gente já falou isso para todo mundo, mas eles admitiram que realmente foi bem sofrível o lançamento das Intel Arc, mas que eles evoluíram muito e receberam um pouquinho de destaque no palco. Chamaram o pessoal da EA, eu não sei se é exatamente o melhor para chamar no palco, é um pouco pé frio a EA, mas falaram que, por exemplo, tá rodando o Battlefield 6 aí com Multi-Frame Generation, que é perfeitamente o que você precisa num jogo competitivo. Será que sai alguém da AMD do marketing foi pro lá? Mas eles estão se esforçando, não falaram nada de Arc B770, o que, de novo, dá vontade da gente subir no palco e falar, gente, tá bom, tem uma B770, a Intel tá enrolando, eles vão soltar ou não vão soltar, dependendo da vontade do CEO que aparentemente tá querendo vender tudo. Mas a verdade é o seguinte, para a parte de CPUs nós vemos uma evolução muito importante, os rumores para a próxima geração são bem empolgantes em relação aos processadores para desktop, porque a gente tem a possibilidade de processadores com muito mais cache, mas por enquanto não tem nada. Aliás, a Intel sequer falou de um refresh para os processadores para desktop, e o foco total foi aqui para notebooks. Acho que eles não quiseram meter uma bad vibes do tipo, desktop tá feia a coisa, né? A AMD tá chegando aí em nós e a gente só vai apresentar um refresh. Então, para desktop ainda não tem nada muito empolgante, mas pelo menos o futuro parece promissor com o que a gente viu para notebooks. E o mais legal é que, assim, a Intel deu uma resposta forte para uma outra concorrente que até tentou dar uma brilhada, que é a Qualcomm. Mas foi muito triste, porque realmente x86, tanto do lado da Intel quanto do lado da AMD, mostrou que ainda é muito capaz de trazer performance. E parece que a Qualcomm perdeu a oportunidade, que ela tinha a janela que ela poderia ter aproveitado para sucesso. Eu acho que esse é o lado positivo. A concorrência fez muito bem e eu espero que a concorrência do lado da Intel também faça bem para a AMD, para que eles se esforcem em trazer processadores melhores e parar de ficar requentando seus Ryzen AI. E claro, lembraram de nós gamers mesmo nos notebooks. Se você quiser saber mais sobre inteligência artificial, tenho certeza que vai ter muito conteúdo sobre isso. Sim, Intel, a gente acredita que vai ser importante processamento de inteligência artificial na ponta e notebooks e tal, mas se você perguntar para o usuário médio, infelizmente ele não tem muita ideia do que fazer com isso. E sim, a gente acredita que está melhorando, mas eu acho que o foco deveria ser realmente na eficiência energética. A Intel já fez um bom trabalho com os notebooks Lunar Lake, que sim, eu realmente estou usando, porque a eficiência energética deles é uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. E agora promete ser ainda melhor com Panther Lake, e provavelmente vai ser
o notebook que eu vou utilizar no dia a dia, porque bateria, para quem precisa de notebook, é importante, mas performance também. Eu vou trazer alguns testes em breve para vocês, nós podemos em primeira mão testar esses processadores, eu vou trazer para vocês a performance em games, eu tô curioso, porque esse sempre foi um desafio interessante, né? Rodar jogos e games em notebooks que não tem uma placa de vídeo dedicada. Isso sempre foi legal e quem sabe isso pode se traduzir para desktop. Já pensou você uma APU-zona aí da Intel para desktop na próxima geração? Porque, inclusive, os processadores Arrow Lake podem acabar sendo até superados por esses processadores Panther Lake. A gente pode ter configurações com placas de vídeo dedicadas para notebook, rodando com processadores Panther Lake voltados para eficiência energética, porque eles são eficientes, mas como é configurável o TDP, dá para você montar configurações monstras. Ele tem toda a razão. APUzinha para desktop aí, nada a ver, Intel? Deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, acompanha a nossa cobertura da CES 2026. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.